Então hoje eu vou falar um pouco das características gerais da modernidade, das suas instituições fundamentais, de alguns processos que eu reputo particularmente importantes. Vou dar destaque, sobretudo, ao que eu considero seu valor central da modernidade, a liberdade, e alguns dos seus desenvolvimentos, contradições e oposições. E na semana que vem eu vou aprofundar um pouco o tema das três fases da modernidade, com uma referência forte e particular à região latino-americana. Nas outras semanas, o Luiz Friedman vai falar, então, de um aspecto decisivo da civilização contemporânea, moderna, na sua fase avançada, ou seja, vai falar do individualismo e das suas vicissitudes hoje em dia. E para concluir o ciclo, o Lamer dos Santos vai se referir com bastante detalhe, um grande conhecedor desse tema, das relações da modernidade com a natureza. Uma questão que se torna cada vez mais premente, não só pelo estrago que a gente está fazendo no nosso meio ambiente, mas também devido ao fato que nós estamos, pouco a pouco, adquirindo a capacidade de influir na própria infraestrutura da vida, né? Com a sequenciação do genoma, desenvolvimento de técnicas relativas à genética e à biotecnologia, esse tipo de coisa, né? Enfim, é basicamente esse o panorama geral desse nosso módulo que a gente está iniciando hoje com essa minha palestra. Não vou me alongar nisso aí não, vou entrar então mais diretamente na discussão dos temas de hoje. E vou apresentar então algumas definições gerais para depois caminhar no sentido de desdobrar algumas categorias e processos mais específicos. Vocês podem ter reparado pela apresentação, pelo folheto de divulgação, pelo material que está no site, que eu defino a modernidade fundamentalmente como uma civilização. Uma civilização porque ela tem algumas instituições fundamentais, tem algumas dinâmicas e processos fundamentais, e vem se desdobrando ao longo dos últimos 2, 3 séculos de uma forma cada vez mais expansiva. Há todo um debate nas ciências sociais hoje que tenta recuperar essa discussão sobre a temática da civilização, mas emprestando a esse conceito um corte que não seja nem etnocêntrico, nem evolucionista, mas que nos permita entender, eu creio inclusive, um significado mais amplo do que a modernidade do ponto de vista global. Se a gente pensar a civilização originalmente, era um conceito fundamentalmente que dizia a respeito à diferença do mundo ocidental para os outros mundos, do mundo moderno em relação às sociedades atrasadas, né? Basicamente, a oposição era entre civilização e barbárie. Aliás, houve um autor latino-americano importante, um dos fundadores do pensamento latino-americano, da literatura, da sociologia, do pensamento argentino em geral, que fez essa oposição. Sarmiento escreveu um livro sobre o Domingo Facundo Quiroga, cujo subtítulo era exatamente esse, Civilização ou Barbárie. Esse é um mote que serviu à colonização europeia, é um mote que serviu à colonização da América e ao predomínio das elites agrárias brancas nessas sociedades durante 2 séculos, basicamente. Não é disso que eu quero falar aqui, ou melhor, não é com essa perspectiva que eu quero enfocar o tema da modernidade enquanto uma civilização. Não, a ideia fundamentalmente é que há um imaginário geral, com algumas categorias básicas, chaves, instituições que definem um modo de funcionamento de um tipo de sociedade. Não é? Sociedade é um conceito complicado porque, em geral, ele se refere a uma formação social delimitada pelo Estado-nação. É disso que a sociologia falava quando falava de sociedade. E, nesse sentido, esse é um termo problemático, que, se não caiu em desuso, porque ele está muito, digamos assim, dentro do senso comum sociológico, ele é sempre tratado hoje em dia com um pouco mais de cuidado. E, no lugar da ideia de sociedade, eu prefiro então falar de uma civilização com um imaginário, instituições que tendem a se expandir através do mundo, em particular
nesse momento de globalização acentuada, se difundindo e tendo dominância na sua articulação com outros tipos de civilização, com outras formas culturais, com outras instituições, com outros imaginários. Então, eu diria que hoje a gente vive numa civilização moderna global, que incorpora aspectos de outras civilizações, mas ela dá o tom do que é o mundo global hoje. É uma civilização multifacetada, heterogênea na sua fusão com outras civilizações, mas ela dá o tom dominante. O marxismo falava, ou fala ainda, se você for um autor marxista, no conceito de formação econômico-social, dentro do qual o modo de produção capitalista articulava outros modos de produção, mas as suas instituições básicas e a sua dinâmica é que respondiam pela articulação geral da formação social. Esse conceito de civilização, na verdade, vai um pouco nessa direção. Ele incorpora outras características. Se a gente fosse falar do mundo islâmico, a gente poderia falar de uma modernidade que incorpora a dinâmica, as instituições imaginárias do mundo islâmico, mas é o que, no final das contas, dá o tom desse mundo islâmico. Na semana que vem, eu vou falar com um pouco mais de detalhe dessa expansão da civilização moderna para outras áreas, em particular para a América Latina, que surge com a modernidade, mas não está no centro da modernidade, portanto, tem uma relação de uma certa tensão, ao mesmo tempo que está imbricada com esse desenvolvimento da modernidade. Mas hoje eu queria me concentrar fundamentalmente nos aspectos básicos do imaginário e da civilização moderna, já fazendo também uma periodização dessa civilização moderna em 3 fases, que eu acho que nos ajuda a compreender, em particular, o mundo em que a gente está vivendo hoje. Tá? E depois vamos me concentrar exatamente no elemento fundamental que eu considero ser o imaginário da civilização moderna, a liberdade. Basicamente, para a gente introduzir a questão de uma forma direta, e não nos determos demais nisso, porque eu vou voltar a isso na semana que vem, a gente pode pensar que a modernidade se inicia, basicamente, no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, através do estabelecimento de algumas instituições básicas. Fundamentalmente, o mercado capitalista, com a sua típica divisão de classes, burguesia e proletariado, uma tendência à polarização, fundamentalmente. Junto a isso, um Estado que o liberalismo queria que fosse o Estado mínimo, mas que é um Estado fundamentalmente burocrático, seja ele mais amplo ou mais restrito, tenha mais capacidade de intervir na sociedade ou menos capacidade para cumprir com esse tipo de tarefa. Na França ele tinha mais, na Inglaterra ele tinha menos, na Inglaterra ele tinha mais em relação às colônias, menos em relação à sociedade interna, mas era um Estado diferente do Estado patrimonial da Idade Média, porque ele tinha uma burocracia racionalizada, que tendia a não tratar o Estado como uma sinecura da qual se pudesse extrair lucros, e na sua intervenção sobre a sociedade ele tendia a ter um papel de, sobretudo nessa fase mais liberal, fundamentalmente de vigiar, garantir a ordem, garantir o pacto social e zelar pela manutenção dos contratos que os indivíduos privadamente estabeleciam, basicamente em relação ao mercado. Uma outra instituição fundamental desse momento é a família patriarcal. Não é? A tendência, fundamentalmente, é a gente estabelecer uma família nuclear, onde você tem o casal, uma célula básica, e a prole, sendo que nessa família é um mecanismo hierárquico de dominação do homem em relação à mulher que está estabelecido. Eu diria que essas são, a grosso modo, as 3 instituições fundamentais da modernidade no século XIX. O mercado em expansão, que tende a colonizar tudo, um Estado burocrático, moderno, racionalizante, que tende, nesse primeiro momento, a ser restrito, mas ele já cumpre algumas funções de intervenção na sociedade, né? De vigilância, de disciplina, de definição dos corpos dos trabalhadores, da sexualidade das pessoas.
e uma família que seria a célula fundamental dessa sociedade, do mundo privado, fundamentalmente. Um mundo público tanto configurado por uma esfera mais ampla, onde supostamente haveria um debate entre esses indivíduos que então fundariam a política e ordenariam o Estado, porque esse Estado estaria respondendo a eles. Um segundo momento do desenvolvimento dessa modernidade vai trazer uma diferenciação da relação entre essas instituições, do peso relativo entre elas e também algumas modificações nessas próprias instituições. Fundamentalmente, se altera o peso entre o Estado e o mercado. Aquele Estado que deveria ser originalmente um Estado restrito, ele tende a ampliar suas funções. Por quê? Porque há uma crise, fundamentalmente, dessa modernidade que a gente pode chamar de liberal restrita na virada do século XIX para o século XX. Essa é uma modernidade que não consegue incorporar os trabalhadores, que estão fundamentalmente excluídos, né, dos benefícios que a modernidade seria capaz de oferecer, dos benefícios que a intervenção e a colonização da natureza é capaz de oferecer, né? A crença de que a modernidade faria a abundância disponível para todos, mas o funcionamento do mercado capitalista não permite que isso aconteça. A gente tem um fenômeno de pobreza generalizada nas sociedades e as crises cíclicas do capitalismo acentuam isso. Então, há todo um esforço da classe trabalhadora para se incorporar às instituições modernas, mas aquelas instituições liberais centradas no mercado e no Estado restrito não permitem que isso aconteça. E essa crise da virada do século vai forçar a uma redefinição, então, da forma de incorporação dessa população à sociedade moderna. O Estado vai crescer o seu papel nesse momento. Mas por quê? Porque é o Estado que vai poder responder através de uma série de mecanismos, aos quais eu vou me referir daqui a pouco, a essa demanda de incorporação à sociedade feita pela classe trabalhadora, que está se organizando em sindicatos, está tentando influir na política, faz um esforço, inclusive inicialmente, até para ganhar o voto, porque ela não tinha direito a isso, né? Então a gente passa a uma fase onde o Estado vai ter o maior peso. Isso é concomitante, esse maior peso do Estado, à crise econômica propriamente do capitalismo. Porque durante o século XIX, o liberalismo tem a crença também que o mercado é autorregulável. Basta que você rompa com os entraves que as sociedades feudais impunham à livre circulação de mercadorias, à livre venda e compra da força de trabalho, para que as pessoas possam produzir riquezas e que a sociedade funcione com um mecanismo de regulação automático. O que se descobre durante o século XIX é que isso não é verdade. Que o mercado deixado ao seu bel prazer, ele cria crises permanentes. A autorregulação do mercado, ela leva a uma crise permanente da sociedade. E, inclusive, ao aumento da pobreza em muitos momentos, com essas crises cíclicas, desemprego acentuado, esse tipo de coisa. Na virada do século, começa a se estabelecer também a visão de que, então, é necessário regular esta sociedade de uma outra maneira. E o instrumento também vai ser utilizado, vai ser o Estado. E a gente tem, pelos anos 20, ou entre os anos 20 e os anos 40, o estabelecimento paulatino de uma nova equação em que o Estado vai passar a ter mais peso em relação à sociedade e a gente vai ter a introdução de uma economia keynesiana e do welfare state que vão regular, organizar essa sociedade e aí a gente passa do que se poderia chamar de uma modernidade liberal restrita a uma modernidade organizada estatalmente. Isso tem também um processo mais fundo na sociedade que diz respeito ao estabelecimento do Fordismo, que é uma forma de produzir no capitalismo, que tem a ver com grandes empresas, que tem a ver com uma nova classe trabalhadora mais homogênea também e que vai ter uma maior capacidade de consumo. O welfare state, o keynesianismo e o Fordismo, aumentando a escala, inclusive, das organizações da sociedade, vão ter uma solda muito forte e vão definir um padrão de civilização moderna nesse momento que vai durar durante um longo período. Modernidade liberal restrita está caracterizada fundamentalmente
pela sua permanência no século XIX, e essa segunda modernidade, estatalmente organizada, vai se estabelecer por volta dos anos 30 e vai se estender fundamentalmente até a crise dos anos 70. A gente tem uma nova crise nos anos 70 e com isso a gente tem o estabelecimento hoje de uma nova forma, um novo padrão de civilização moderna, que então eu digo que eu vou chamar então da terceira fase da modernidade, que é uma fase de articulação mista, onde os mecanismos do mercado, caracterizados pela troca, os mecanismos hierárquicos, que são fundamentais para o funcionamento do Estado, mas também para as empresas capitalistas, em particular para as empresas fordistas, que funcionam em grande escala, verticalizam a produção, né, são decisivos. Com a crise, esses mecanismos vão continuar tendo um papel fundamental, mas nós vamos ter a introdução de um outro mecanismo, ou pelo menos a sua expansão, porque ele nunca deixou de existir, que vai ser decisivo, que é o mecanismo de rede, que vai então articular, a partir, digamos, dos anos 90, uma série de elementos, uma série de campos dessa civilização moderna, na medida que esses mecanismos de rede são mais flexíveis e, ao mesmo tempo, permitem uma coordenação mais estreita dos processos sociais numa sociedade cada vez mais complexa, que é a sociedade moderna contemporânea, a civilização moderna contemporânea. Isso como introdução geral, na verdade, ao módulo que a gente está começando hoje, não é? Do ponto de vista conceitual. Essas três fases da modernidade vão estar presentes de uma forma mais detalhada na intervenção que eu vou fazer na semana que vem, e vão estar presentes também nas suas consequências, em particular na intervenção do Luiz Friedman, e de uma forma não tão direta, mas com certeza estarão presentes também na intervenção que o Laimer vai fazer concluindo o módulo. O que eu quero explorar hoje é um mecanismo que se acentua muito na fase atual da modernidade, da civilização moderna, mas que atravessa ela desde o século XIX até hoje e certamente tende a se expandir na medida em que toda a dinâmica do mundo moderno está sentada sobre ela, que são os mecanismos de desencaixe que permitem, eu diria inclusive, o individualismo contemporâneo e o próprio aprofundamento da modernidade numa direção de complexidade crescente, como a gente vai vivendo hoje. Bom, como eu estava dizendo, a modernidade surge no século XIX, então, e ela está calcada fundamentalmente nesses três elementos institucionais, que são o mercado, o Estado e a família patriarcal. Não é? Mas a gente tem uma coisa que é mais geral, do ponto de vista analítico, que a gente pode chamar de mecanismos de desencaixe, que vão ser exatamente a expressão mais geral, mais abstrata do funcionamento do mercado e do Estado moderno. Por quê? Originalmente a gente pode pensar, por exemplo, nas sociedades europeias, que é onde a modernidade surge, como sociedades em que as pessoas vivem a sua vida num espaço-tempo que tem limites bastante restritos. Tentando falar de uma forma mais concreta. A gente pega um camponês feudal, por exemplo. A maior parte da vida dele, ele passava num local definido, ele pertencia à terra, ele vivia da mesma maneira, basicamente, que o pai dele vivia, não é, que a mãe dele vivia, e os filhos dele provavelmente viveriam de uma forma semelhante que os antepassados dele viveram e que ele mesmo viveu. No espaço restrito, ele circulava pouco pelo mundo, mesmo a Europa da cristandade ocidental, para ele era uma grande abstração, que ele conhecia a aldeia dele. Né? E o mesmo acontecia, por exemplo, com os artesãos da Idade Média. Viviam num local restrito, a família dele fazia aquela mesma coisa durante alguns séculos, eventualmente. Né? De qualquer maneira, é provável que o filho dele tivesse feito aquilo, e é provável fosse fazer aquilo, é provável que o pai, o avô dele tivessem feito exatamente aquela mesma coisa. Ou seja, eles viviam em um contexto onde eles estavam muito profundamente encaixados em situações que se reproduziam na longa duração da história.
e num espaço restrito também. Ou seja, a organização do espaço e do tempo se estendia na longa duração e, ao mesmo tempo, se restringia à localidade de uma forma muito intensa. É claro que há movimentos de circulação mais amplos, há mercados, há cruzadas, a igreja organiza um pouco mais esse espaço-tempo de uma forma ampla, mas do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, esse encaixe de relações específicas e num espaço-tempo de longa duração e restrição física era muito importante e generalizado. Ora, com o mercado capitalista e o estabelecimento do Estado Nacional, há uma mudança radical nessa forma de organização do tempo e do espaço e mais, da identidade das pessoas e das práticas sociais. Por quê? Porque na medida em que as pessoas passam a ter o seu trabalho, as suas práticas sociais, dissociadas de uma localidade específica, elas são lançadas num espaço-tempo muito mais amplo e elas vão passar a circular num território muito mais dilatado do que até então havia sido o caso. De um camponês, de um artesão fixado, enraizado, encaixado num local específico, cuja vida se desdobrava em termos de mudança apenas na longa duração, ele vai passar a ser um sujeito arrancado do seu local de origem, desencaixado daquele espaço restrito, lançado num território fundamentalmente de caráter nacional, porque o Estado Nacional vai ser quem vai reorganizar o espaço fundamentalmente a partir do século XVIII, até antes do século XVII, fundamentalmente a partir do século XIX, com a modernidade. Esse trabalhador, ele não vai ser mais ligado à terra, fundamentalmente, ele vai ser lançado no mercado de trabalho nacional. Basta a gente lembrar do cercamento dos campos, do qual Marx fala com tanta ênfase, se referindo à Inglaterra, no Capital. Isso vai fazer com que a identidade desse trabalhador se torne uma coisa, a partir desse momento, muito mais fluida. Mesmo, digamos, as classes dominantes dessas sociedades passam a ter uma relação com o tempo e o espaço diferente. Não é? Porque um senhor feudal, de alguma maneira, ele também está preso à terra a qual ele explora, ao camponês que ele explora. Na medida que ele passa a ser, cada vez mais, um capitalista, a mobilidade do capital e a própria mobilidade desse capitalista se tornam muito maiores. E a identidade dele também se torna muito mais fluida e contingente. Né? Não é à toa que o Marx vai falar que no capitalismo, pela própria dinâmica do mercado, tudo que é sólido se dissolve no ar. Não é? A gente não precisa pensar, como Marx, que no final das contas é o mercado que explica tudo. Não é bem assim. Não é? A formação do Estado Nacional, em particular, tem um papel decisivo a esse respeito. As pessoas só são desencaixadas, elas só são arrancadas desse território feudal, da cidade feudal. A cidade é transformada, ela deixa de ser aquela cidade onde as relações são amarradas a papéis muito bem definidos a priori, na medida que o Estado Nacional começa a ter poder e pode arrebentar com as restrições que o feudalismo, as regulações das guildas impunham à vida de cada um. Então, há uma conjunção, são duas forças contemporâneas que se condicionam, há uma sinergia entre elas, e com isso a gente tem uma reorganização do tempo e do espaço, uma reorganização das práticas sociais e uma reorganização da identidade das pessoas. Essa primeira fase da modernidade liberal e todo o processo anterior começa a criar um novo tipo de sociabilidade, um novo tipo de pessoa, de sujeito, que começa a se definir não mais pelo fato de que ele é filho de Beltrano, neto de Cicrano, que o filho dele vai fazer a mesma coisa que ele faz e que há uma continuidade que só se transforma na longa duração. Não, a curta duração da história começa a ter um papel muito mais importante na vida das pessoas. Porque um dia você pode estar morando numa cidade, no dia seguinte você pode estar morando em outra. Você pode ter um emprego num lugar hoje, numa fábrica, você pode amanhã estar catando, sei lá, na Inglaterra, digamos, morangos no período da colheita, durante algum tempo. A sua vida se torna muito mais contingente. O que esses processos de desencaixe fortes provocam é a transformação da vida das pessoas, em larga medida, num processo muito mais contingente do que até então havia sido. Eu não quero opor com isso
sociedade moderna, civilização moderna, a sociedade e a civilização tradicional. Não é essa a ideia. Eu acho que a gente não deve pensar que as sociedades que vêm antes da modernidade são sociedades fixas, que não mudam, onde está tudo regulado. Não é bem assim. Não é bem assim. Essas sociedades têm as suas dinâmicas, ela tem mecanismos de mudança, né? Mas, fundamentalmente, a mudança nessa sociedade está associada a processos de longa duração. A modernidade vai acentuar o processo de mudança. O que não quer dizer também que não há na modernidade, a gente daqui a pouco vai voltar a isso, eu já mencionei isso, mas eu vou acentuar ao final de novo da palestra de hoje, esse elemento. Há também instituições na modernidade que só se desenvolvem na longa duração. Mas a vida das pessoas no seu cotidiano se torna muito mais contingente. E do ponto de vista geral, do movimento da sociedade, da civilização moderna, a contingência assume um papel decisivo. Porque as pessoas não estão mais amarradas a um espaço-tempo definido, curto, específico, onde fundamentalmente ocorrem processos que para elas... Acho que apagou aqui. Gesticular um pouco demais, o microfone sofreu com isso. Os indivíduos, para a vida deles, isso passa a ter uma importância muito maior. E a dinâmica social acaba sofrendo, em geral, uma influência disso também. A cultura passa a ter uma influência disso também. E a própria mudança tecnológica, toda a dinâmica que a gente conhece do mundo onde a gente vive, está muito influenciada por esse desarraigo das pessoas, por esse desencaixe das pessoas dos seus contextos específicos de existência. Bom, acontece que a gente não pode falar apenas dos processos de desencaixe. Que não é como se as pessoas fossem arrancadas do local, do específico, e ficassem jogadas no espaço, né? Flutuando, né? Sem nenhuma direção. Não é disso que se trata. Quando você é desencaixado, você, de alguma maneira, vai assumir alguma ou algumas formas de reencaixe imediatamente. Do ponto de vista histórico, isso é verdade, né? A gente pode pensar isso do ponto de vista histórico. O camponês que é desencaixado com o cercamento dos campos, ele vai se reencaixar como trabalhador assalariado. Há um processo histórico que marca isso. Mas eu estou querendo pensar num outro plano. Estou querendo transportar vocês para um plano, digamos assim, mais analítico. Porque isso é uma coisa que se repete todo dia. Nós somos todo dia desencaixados e somos todo dia reencaixados. Porque nós acordamos numa sociedade em que nós não estamos presos, em princípio, a um contexto definido, e a cada dia nós somos obrigados a nos reencaixar. Nós fazemos isso no cotidiano, e por isso o mundo moderno é, nesse aspecto, tão cansativo. Nós estamos o tempo todo sendo testados sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós queremos ser, sobre qual é a nossa identidade, com quem nós nos relacionamos, quais são as nossas práticas, como é que nós vamos planejar a nossa vida. Isso é um processo que está no nosso cotidiano. Em princípio, o camponês feudal, ou um trabalhador rural brasileiro, nos anos 20, aqui em São Paulo, a gente não precisa ir muito longe, não é? Ou no Nordeste, ele, o dia seguinte dele, o ano seguinte dele, estava mais ou menos definido, não na contingência do que ia acontecer com a colheita, ou se ia morrer um filho dele, mas a identidade dele, as possibilidades e os projetos de vida dele estavam mais ou menos definidos. Isso já não é mais tão verdade para a gente. Não é? Essas questões se põem no dia a dia sempre. Então, a cada momento, nós estamos, de certa maneira, desencaixados e somos obrigados a produzir uma forma nova de desencaixe. Então, estou querendo levar isso para o plano analítico da nossa discussão. Agora, de uma forma geral, a gente pode pensar que há dois tipos de desencaixe. Um, que na sociedade moderna é o fundamento do próprio desencaixe e nos abarca a todos. E outros que são mais restritos, esses sim são bastante mais contingentes e são mais plurais. Não são tão universais, são mais particulares. O primeiro reencaixe fundamental que marca a qualquer pessoa na sociedade moderna ocorre a partir do que um termo que hoje
está muito em voga, que a gente discute sem parar por aí, não é isso? Que é o termo da cidadania, a categoria cidadania. Todas as pessoas no mundo moderno, elas são, antes de tudo, elas se reencaixam, antes de tudo, como cidadãos. Por que você pode circular por um espaço nacional? Por que você pode comprar e vender sua força de trabalho? Por que você pode movimentar livremente seu capital? Por que você pode casar, em princípio, com quem você quiser? Porque você tem direitos, não é isso? Em primeiro lugar, direitos civis. Então, aquilo que te desencaixou permitiu que você não fosse, do ponto de vista legal, do ponto de vista do Estado moderno diretamente, uma pessoa amarrado a laços de dominação pessoal, que a história é fundamental para a maior parte da humanidade, depois que se estabeleceu uma sociedade estratificada, é exatamente a cidadania. Eu não estou subordinado a um senhor de terras, eu não estou subordinado ao senhor feudal, eu não estou subordinado a uma guilda, porque eu tenho direitos civis. Eu sou livre enquanto indivíduo. Eu sou um indivíduo, por definição, a partir do meu estabelecimento como cidadão. Eu posso ir e vir pelo território nacional. O Estado Nacional tem que garantir que eu possa ir e vir. Isso foi o que o liberalismo inventou originalmente, né? Esse laissez-faire, laissez-passer das mercadorias, mas também das pessoas, é uma invenção fundamental que permite que os processos de desencaixe, que já vinham historicamente acontecendo espontaneamente nas sociedades europeias e, por transposição, na sociedade norte-americana, um território norte-americano do norte dos Estados Unidos, se efetivassem como um fenômeno geral. E mais, isso ocorre todo dia entre nós. Todo dia, quando a gente acorda, né, a gente se define mais uma vez, coletivo e individualmente, como cidadão. Porque esse também não é um processo apenas individual. Nós somos encaixados, todos nós, e somos encaixados como indivíduos coletivamente. O processo de estabelecimento da cidadania e da individualidade do sujeito como indivíduo é um processo, antes de tudo, coletivo. Ele não é apenas individual. A cidadania é uma coisa que diz respeito a todos os cidadãos do Estado Nacional. De certa maneira, com isso eu estou invertendo a discussão do Marx, né? Porque o Marx acha que o processo fundamental é o processo econômico, né? Onde você tem a expropriação da terra, a formação de uma classe trabalhadora, que então tem que vender a sua força de trabalho. Eu estou, de certa maneira, invertendo do ponto de vista lógico esse processo. Na verdade, é o próprio estabelecimento da cidadania que permite que você venda a força de trabalho e que outro compre a sua força de trabalho. É só na medida que você é um cidadão que você pode ser um trabalhador livre, senão você não é um trabalhador livre. Não estou falando do processo histórico, não, estou falando do ponto de vista da organização fundamental dessa sociedade. Então você tem um desencaixe geral, cujo termo último é dado pela cidadanização de todos na população, são todos transformados em cidadãos, portanto indivíduos livres, e ao mesmo tempo isso é um reencaixe universal nessa sociedade moderna, delimitadas pelo Estado-nação. No primeiro plano, então, eu me referi ao processo de reencaixe. Agora, há um outro processo de reencaixe, ou vários outros processos de reencaixe, que são mais particulares e que só são permitidos exatamente, só podem acontecer na medida em que houve esse processo, digamos assim, primário de reencaixe, desencaixe e reencaixe. O que acontece? Ser um cidadão é muito pouco, não é isso, para a gente se definir do ponto de vista das nossas práticas, do ponto de vista da nossa identidade. O que eu sou? Eu sou um cidadão, muito bonito. Mas o que isso quer dizer para a minha vida? Muito pouco. Eu sou um cidadão, mas o que isso quer dizer no que diz respeito às minhas práticas sociais? Quer dizer que eu tenho que obedecer à lei, que o Estado vai proteger a minha vida, que eu posso fazer o que quiser. E se eu tenho direitos políticos, que eu tenho que votar. Se eu tenho direitos sociais, que eu tenho direito a certas coisas que o Estado vai ser obrigado a me dar. Mas do ponto de vista do que eu faço concretamente na minha vida, esse reencaixe, ele é muito ralo. Ele diz muito pouco.
ele é muito limitado, demasiadamente pouco definido. Do ponto de vista da minha vida cotidiana e dos meus projetos de vida, do que eu quero ser, do que eu quero praticar, que direção eu quero dar, para pegar as categorias kantianas lá, do que eu quero conhecer, do que eu devo conhecer, de como eu devo me comportar na minha vida cotidiana, e do que eu posso esperar da minha vida, a ideia de cidadania, ela oferece muito pouco. Ela oferece muito na medida que ela permite muita coisa. E ela estrutura, em geral, a nossa vida. Mas ela oferece pouco do ponto de vista de que a gente pode e deve fazer no nosso cotidiano. E aí a gente tem outros reencaixes que têm uma grande importância. E que são plurais. E que variaram ao longo da modernidade. No início da modernidade, esses encaixes estão referidos, então, fundamentalmente, a quê? A sua inserção numa família nuclear, como patriarca ou como subordinado dentro dessa família nuclear. No caso da mulher, no papel subordinado, no caso do homem, como patriarca, e aquela unidade familiar que te dá a tua identidade fundamental. O que eu faço da minha vida? O que é importante na minha vida? É a minha família. O resto que se dane. Não é? O meu mundo privado é o mais importante. My home, my castle. É ali que tudo se resolve. Isso é que é o decisivo. Né? Embora eu seja também um cidadão de um determinado Estado nacional. E aí entra uma segunda categoria fundamental de reencaixe, que dá identidade às pessoas, que é exatamente essa pertença a uma nação específica. Os direitos do homem são universais, não é isso? Está lá na Declaração dos Direitos do Homem. Mas isso se traduz em direitos concretos como? Com a sua pertença a um determinado Estado nacional. Eu sou cidadão inglês, eu sou cidadão francês, eu canto a Marseiesa. A Revolução Francesa é a Revolução dos Direitos do Homem. Mas ela funda o Estado Nacional francês. Citoyen é o cidadão da França, não é o cidadão inglês. Logo eles vão fazer guerra com a Inglaterra, vão fazer guerra com a Europa toda para levar a Revolução para a Europa no seu conjunto, mas como uma revolução centrada no Estado Nacional. Então esses dois reencaixes, inicialmente, são os dois reencaixes concretos que após a cidadania a modernidade pode oferecer. Do ponto de vista mais geral. A gente pode juntar vários outros que continuam tendo vigência. Ser católico, ser protestante, ser de uma região determinada, essas coisas não desaparecem. Não é? Mas elas estão subordinadas, na lógica da organização do mundo moderno, a essas outras identidades, a essas outras práticas sociais, definidas pela cidadania, pela família nuclear e pela pertença a uma nação. O século XIX viveu bem com esse processo, apesar das suas crises, e apesar da emergência de alguns atores que começaram a contestar essas instituições e essas identidades. A gente começa a ter, durante a organização da modernidade, nessa sua primeira fase, basicamente a organização de dois movimentos, quais sejam o movimento dos trabalhadores e o movimento das mulheres. A Inglaterra é um exemplo ótimo para isso. Né? Você tem o cartismo, que é o movimento dos trabalhadores, sindicatos, a luta pelo voto, e você tem, de outro lado, um movimento feminista, que quer exatamente ampliar essa modernidade, porque ela é restrita, ela diz respeito fundamentalmente aqui aos homens que participam do mercado, participam da política e mandam na família. Então você tem esses movimentos que começam a contestar isso e começam a criar outras identidades. Né? Identidades de gênero, diferentes daquelas que você tem até então, e identidades em que a classe social passa a ter um papel particularmente importante. Eu pertenço a um sindicato, eu pertenço a um partido operário, eu sou socialista, ou eu pertenço a um partido trabalhista. Essas coisas vão tendo cada vez mais importância durante o século XIX. Não é? Isso vai se juntar a uma crise na virada do século que vai fazer com que esses processos sejam reorganizados e essas identidades outras, que não simplesmente da nação e da família patriarcal, emerjam. Toda a modernidade estatalmente organizada vai contar em grande medida com a identidade de classe muito fortemente. A gente pode pensar na Europa, a gente pode pensar na América Latina. O que é o peronismo? Numa sociedade em que o Estado tem um peso grande na sociedade. O que é o varguismo ou o sindicalismo corporativo no Brasil?
durante os anos 30, durante os anos 40, os anos 50. É uma forma de você reorganizar práticas sociais, em que o Estado vai ter um papel fundamental, em que você vai ter grandes sujeitos coletivos definidos, inclusive, do ponto de vista legal, em muitos casos. São entidades reconhecidas publicamente, os sindicatos trabalhadores na Alemanha social-democrata, na França, o corporativismo nos países escandinavos, onde os sindicatos patronais sentam com os sindicatos dos trabalhadores e o governo para definir as normas de crescimento da sociedade durante os próximos 4, 5 anos. Ou o Estado desenvolvimentista na América Latina, onde o corporativismo vai compor identidades coletivas, empresariais e de classe trabalhadora. Isso são formas de reencaixe identitário e do ponto de vista das práticas sociais, em grande medida agora organizadas pelo Estado. O Estado keynesiano, um Estado welfarista. E, paralelamente a isso, você vai ter a questão religiosa, particularmente, ou, às vezes, a questão étnica, ou a questão regional, tendo um grande peso. Mas, por sobre elas, eu diria que a gente mantém a cidadania, a família patriarcal, a nação, e junto a elas agora a gente tem fundamentalmente a identidade de classe tendo um peso decisivo. O que acontece durante esse período posterior, então, aos anos 70? A gente tem uma modernidade estatal organizada, que vai dos anos 30 aos anos 70, uma dinâmica de crescimento econômico acelerado, uma certa paz social depois da Segunda Guerra Mundial, embora os partidos socialistas e comunistas cresçam pelo mundo. Em geral, o que a gente tem seria uma certa trégua, uma certa organização e negociação da luta de classe na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Na América Latina é mais complicado, a gente vai falar mais disso na semana que vem, mas mesmo assim você tem o Estado corporativo que tenta organizar isso. Na Europa, realmente, você tem uma certa trégua, e uma certa corporativização, uma certa paz social que é proporcionada pelo welfare. Mas, nesse mesmo momento, eu diria que o sucesso do processo que está em curso começa a permitir uma diversificação da sociedade, uma pluralização da sociedade, uma redefinição dos papéis sociais, uma liberação cada vez maior das pessoas para fazerem coisas diferentes. Na própria produção, com a crise dos anos 70, a gente tem a substituição do fordismo pelo que seria uma produção mais flexível, uma pluralização dos mercados de consumo. Você tem, pela própria riqueza que a sociedade vai acumular nesse período, o desenvolvimento de diversas novas profissões. O próprio welfare state vai permitir uma pluralização das famílias. Não é? Você não depende mais tanto do patriarca para ter uma reprodução das famílias. Você tem, junto com esse desenvolvimento social geral, uma pluralização das formas de organização da família. A família deixa de ser uma coisa eterna, ela começa a se fragmentar, as profissões se fragmentam, e você vai tendo um pluralismo social cada vez mais acentuado. Você vai tendo uma complexidade social cada vez mais acentuada. É muito comum se referirem à crise dos anos 70 como uma crise fundamentalmente econômica e como uma crise do welfare state. Mas eu diria que por baixo disso, em grande medida também, existe esse outro processo social, que é o processo de pluralização da sociedade. E que, portanto, do ponto de vista da produção e do ponto de vista da organização estatal da sociedade, as coisas começam a ficar mais complicadas. Porque o Estado não consegue regrar a produção, ele não consegue penetrar na sociedade da forma como ele fazia antes. Por quê? Porque essa sociedade é cada vez mais heterogênea e, portanto, organizá-la de cima para baixo, hierarquicamente, se torna cada vez mais difícil. E o que acontece com isso? Os mecanismos de desencaixe passam a ter livre curso novamente. Porque o que a modernidade estatal organizada conseguiu fazer num determinado momento foi, de certa maneira, congelar um pouco o efeito desses mecanismos de desencaixe. Quando o Estado entrou e organizou a sociedade de uma forma mais firme, quando ele esteve mais presente, ele, de certa maneira, disse para a pessoa: não, vem cá, a sua identidade é essa. Você continua sendo um trabalhador, é o cara que ganha o pão da família, sua mulher continua em casa, não faça confusão, você manda a sua criança para a escola, que em princípio ela vai ser igual a você, e o Estado vai regular isso de uma forma
onde as coisas vão estar estáveis e satisfatórias desde o seu ponto de vista. Essa é a história do welfare state, do pequeno welfare state, ou pelo menos essas eram as ambições que a gente encontrava na América Latina, com a classe operária que foi de alguma maneira incorporada ao que alguns autores chamam de fordismo periférico, em particular nas empresas estatais ou nas principais multinacionais. Um certo welfare, bons salários, né? Alguma coisa que garantia uma coesão mínima para alguns setores dessa classe trabalhadora em formação na América Latina. Mas nos Estados Unidos e na Europa, isso teve uma importância muito maior, esse congelamento dos processos de desencaixe. Quando o Estado perdeu a capacidade de regular isso, a partir dos anos 70, numa sociedade que estava se complexificando exatamente naquele momento, esses mecanismos de desencaixe passaram a se desenvolver de uma forma muito mais generalizada. E com isso, o individualismo contemporâneo e a pluralização das identidades conseguiu avançar de uma forma que até então ele não tinha conseguido. É claro que a modernidade é fundamentalmente individualista. É claro que as identidades individuais sempre tiveram um papel. É claro que sempre houve uma tensão, como eu estava tentando assinalar para vocês, entre talvez identidades mais específicas, regionais, religiosas, e coisas mais restritas, mais particularistas, uma tensão com identidades mais abarcadoras, seja da cidadania, seja da nação, seja da classe. Havia uma tensão, mas essas identidades mais abarcadoras, até pela organização do Estado, elas conseguiam manter essa sociedade, essas outras identidades, sobre um certo controle, subordinadas a uma dinâmica mais geral. Quando isso é extraído daí, quando elas perdem essa força, a gente tem uma pluralização generalizada das sociedades contemporâneas. Os movimentos sociais se pluralizam, as identidades individuais se pluralizam, a religiosidade se pluraliza. A família se fragmenta de uma maneira que até então também não havia acontecido. Ou seja, são processos que se condicionam. A complexificação da sociedade impede que o Estado a organize da forma como organizava, de cima para baixo hierarquicamente. A sociedade se torna mais opaca para ele e os instrumentos tradicionais de intervenção burocráticos que ele tinha se tornam mais ineficientes e acabam produzindo contrassensos, se acaba produzindo mais desemprego, estancamento do desenvolvimento econômico. Você já não sabe mais para quem você vai dar efetivamente aquele tal daquele apartamento, porque a classe trabalhadora não é homogênea. Você acaba gerando uma série de processos que jogam contra as próprias políticas estatais. E com isso você tem o quê? No momento que você tem o Estado com mais dificuldade para responder exatamente a demandas crescentes e diferenciadas, a sociedade, pelo recuo do Estado, encontra espaço para se pluralizar ainda mais e reforçar exatamente a própria capacidade do Estado de intervir sobre ela. Você tem uma certa dialética de reforço nesses processos. Então a gente vai ouvir falar nos anos 80, por exemplo, já nos anos 70, mas sobretudo nos anos 80 e começo dos anos 90, na ideia de que a civilização moderna teria se esgotado, que a gente estaria vivendo agora a pós-modernidade, que seria exatamente o terreno do individualismo, do pluralismo, do destradicionalismo. Nós estaríamos, então, numa outra sociedade, num outro mundo, que não tem nada a ver mais, então, com a modernidade. Eu acho que essa discussão hoje perdeu força, sobretudo a ideia da pós-modernidade, que nós já teríamos ultrapassado essa etapa da civilização moderna. Pelo contrário, o que ganha força é que nós aprofundamos as sociedades modernas. Nós aprofundamos uma série de aspectos das sociedades modernas que têm relação fundamentalmente com o que eu estou chamando aqui de mecanismo de desencaixe. E por isso pode aparecer para nós, inclusive, que nós estamos vivendo uma destradicionalização radical. Por quê? Porque a sociedade se tornou mais fluida. A pluralidade de identidades aumentou. E a ideia de que tudo que é sólido se desmancha no ar se fez ainda mais verdadeira no mundo que a gente está vivendo. Porque essas identidades se tornaram cada vez mais contingentes, na medida em que o próprio Estado não consegue controlar elas e que a sociedade se fez mais complexa, que as opções que as pessoas enfrentam são mais variadas. Ou seja, o elemento fundamental que a gente tinha desde o início da modernidade, e agora eu caminho para uma última categoria, com a qual eu quero
tentar concluir a minha exposição hoje aqui. A liberdade que apareceu no imaginário moderno como aquele elemento decisivo que reorganizaria todo o nosso mundo. As pessoas são livres por direito, querem ser livres, devem ser livres, e a modernidade teria instituído isso. Pelo menos, num certo aspecto, esse elemento se tornou ainda mais forte no mundo em que a gente está vivendo. De certa maneira, nós nunca fomos tão livres como nós somos hoje, individual e coletivamente. Nunca antes a nossa identidade foi tão aberta e contingente como ela é hoje. É muito mais fácil hoje você escolher a sua sexualidade, a sua religião, o seu estilo de vida, aonde você quer viver, como você vai estruturar a sua família, como você vai estruturar a sua vida familiar. Ou seja, há um elemento de contingência enorme que afirmou exatamente aquele valor fundante da modernidade. A liberdade. Uma liberdade que desde o início foi polissêmica, porque ela é fundante da modernidade, mas o seu entendimento é um entendimento multifacético. Há várias formas de traduzir o que seria liberdade. Eu acredito que a forma mais fiel de traduzir isso é exatamente a ideia de liberdade igualitária. Porque ou somos todos igualmente livres, ou alguém, digamos assim, é mais livre do que o trem, o que falsifica a própria ideia de liberdade, que é a de que ninguém manda sobre ninguém. Essa é a ideia que a modernidade introduziu desde o seu início. Não é? Qual é a ideia do Estado moderno? Eu faço um pacto social com outros indivíduos livres para continuar livre. Igualmente livre, igual como todos eles. E eu não quero que ninguém mande em mim. Por isso, inclusive, eu passo a ter direito de voto, porque na medida em que o Estado se organizou para garantir a liberdade e os contratos que as pessoas firmam entre si, alguém passa a ter poder dentro dessa sociedade. Um poder diferenciado. Como é que eu controlo isso para continuar sendo livre? Eu introduzo direitos políticos, que vão garantir a minha liberdade. Fundamentalmente eram os direitos civis que interessavam os liberais. Mas logo eles têm que introduzir os direitos políticos para controlar os detentores do poder, para impedir que os detentores do poder usem esse poder para diminuir a liberdade de quem está fora do Estado. Os direitos sociais vieram em seguida, por quê? Porque era claro que a ideia do mercado livre não resolvia a igualdade entre as pessoas. Havia pessoas que tinham mais recursos e, portanto, tinham mais liberdade do que outras que viviam na pobreza. Então você tem a introdução dos direitos sociais, em grande medida, para garantir uma ampliação dessa liberdade igualitária. Os liberais vão dizer que não é nada disso, que quando você introduziu direitos sociais, você introduziu uma burocracia que passou a controlar a vida das pessoas, portanto você diminuiu a liberdade. E esse virou o grande debate da modernidade. Como se realiza a liberdade? O Marx vai dizer mais, não é nada disso. A modernidade fez uma promessa que ela não pode cumprir. Introduziu o que se chama de crítica imanente da modernidade. Porque a modernidade se pôs um valor, a liberdade, igual de todos, mas ao mesmo tempo que ela pôs isso, na sua instituição fundamental, ela introduziu a possibilidade de que essa promessa fosse respondida. Por quê? Porque o direito civil, que funda a liberdade igualitária, na prática, introduz um outro preceito. Ele introduz a propriedade. E a propriedade, por ser desigual, na sociedade moderna, porque a sociedade moderna é a sociedade também do capitalismo, a própria instituição que funda a liberdade e concretiza de alguma maneira esse valor, ela falsifica esse valor porque ela introduz um mecanismo de dominação que não é mais um mecanismo de dominação pessoal, é um mecanismo de dominação que se realiza através do mercado. Então, o que o Marx vai fazer? Ele vai fazer a crítica imanente da modernidade. Os modernos querem ser livres, mas eles inventaram uma sociedade que impede que aconteça aquilo que eles mesmos querem que aconteça. Mas como a classe trabalhadora é a maioria, e ela quer a sua liberdade, no final das contas ela vai mudar isso tudo, vai introduzir o socialismo e o comunismo, e vai, no final das contas, realizar a liberdade que a modernidade tinha prometido fora da modernidade. O Marx é o verdadeiro pós-moderno dessa história toda. Né? Essa que é a verdade. Mas
a partir dos valores da própria modernidade. Por isso é uma crítica imanente, não é uma crítica que vem de fora. E o debate da modernidade é esse. Somos livres ou não somos livres? Somos mais livres ou somos menos livres? O argumento que eu estou querendo trazer para vocês aqui é que nesta terceira fase da modernidade, pelo desenvolvimento das suas instituições ao longo do tempo, por um lado, nós nos tornamos muito mais livres do que em qualquer outra fase da história humana. Inclusive, do que qualquer outra fase da modernidade. A contingência da nossa vida, a possibilidade de fazer escolhas, aquilo que o Sartre falava lá no Ser e o Nada, a liberdade é um imperativo. Quem não reconhece isso tem um espírito de seriedade falso, ou está de má fé, porque é livre, faz opções o tempo todo e não tem como não fazer opções. O Sartre ele acha que isso é uma qualidade ontológica do ser humano. Não é isso? É verdade, o ser humano ele sempre pode fazer opções. Mesmo nas piores situações de qualquer sociedade, ele tem um grau de autonomia, ele pode mudar a ação. Mas no mundo moderno, isso aumentou em grau de uma forma inaudita. E o Sartre introduz isso sem se dar conta da historicidade da posição que ele está defendendo. Hoje a posição dele, eu diria, é ainda mais forte. Nós somos ainda mais livres. E não reconhecer isso é falsificar exatamente o nosso próprio comportamento, é mentir para nós mesmos, é má fé, de alguma maneira. E tem toda uma parte da literatura sociológica que vem trabalhando com isso. Anthony Giddens, embora o Giddens não fale de liberdade, a influência do Sartre no trabalho dele é enorme e evidente. O Bauman vem trabalhando com esse tipo de temática também. O Ulrich Beck vem trabalhando com esse tipo de temática. Há toda uma corrente na sociologia que vem prestando atenção a isso. Qual é a crítica que se poderia fazer uma posição desse tipo se ela é tomada unilateralmente? É que as pessoas estão se esquecendo que tem um outro lado. Né? Que é exatamente, eu diria, a tensão dialética da modernidade. E que, em grande medida, é a tensão que faz essa civilização avançar. Porque enquanto a gente afirma fortemente a liberdade quanto valor e de formas múltiplas persegue esse valor, do outro lado existe uma coisa que se chama dominação. Porque se as formas de dominação pessoal foram abolidas fundamentalmente pela modernidade, a modernidade reintroduziu outras formas de dominação, em particular através do capitalismo e do Estado burocrático. E não cumpriu a sua promessa. E nós continuamos vivendo exatamente a tensão original da primeira fase da modernidade, que a segunda fase da modernidade tentou resolver, em grande medida pela introdução do welfare state, não conseguiu resolver, até porque o welfare state, para usar as palavras do Habermas, colonizou o mundo da vida, impôs os seus critérios à sociedade em seu conjunto, aos indivíduos e às coletividades, em geral, não é isso? Definindo como a gente deve viver a vida. Quando eu estava estudando alemão, eu tinha um livrinho que era, obviamente, influenciado pela nova esquerda europeia, em que aparecia um rapaz com cabelo de moicano e ele queria trabalhar. E lá o escritório da burocracia, que dizia se ele podia receber o seguro-desemprego, dizia para ele, não, você não quer trabalhar. Você está com cabelo de moicano. Se você realmente quisesse trabalhar, você cortava esse cabelo, você arrumava emprego. Ele dizia, não, mas eu quero trabalhar, mas eu não quero tirar meu cabelo de moicano. Aí os caras não davam seguro-desemprego a ele. Uma das lições do livro girava em torno dessa questão. E qual é a questão? É o problema do mercado, da burocracia estatal, impondo padrões de comportamento, ao indivíduo que diz, não, mas eu tenho a minha individualidade, eu quero ser livre para me vestir do jeito que eu quiser, ter o meu cabelo do jeito que eu quiser, e seguir o estilo de vida que eu quiser. O welfare state, portanto, não resolveu essa questão. E toda a crítica da nova esquerda nos anos 60, depois nos anos 70, vai estar calcada exatamente nesse problema. O welfare state entrou em grande medida para garantir à classe trabalhadora o usufruto da dominação da natureza, não é isso? Porque só os ricos, na primeira fase da modernidade, usufruíam da produtividade acrescida pelo capitalismo. Né? Num segundo momento, o welfare state generaliza isso, mas ele não resolve a questão efetivamente, não só porque esses benefícios não são igualmente distribuídos, mas porque ele cria uma burocratização da vida que, ao mesmo tempo, aumenta a liberdade das pessoas sobre um aspecto, restringe de outros.
E isso que gerou uma tensão em relação ao próprio welfare state, a juventude europeia dos anos 60, o que é mais de 68 em grande medida? Na Inglaterra, na Alemanha, na França, dizendo, nós não queremos ser controlados. Nós queremos sonhar, nós queremos a nossa individualidade, nós queremos a nossa pluralidade. As pessoas talvez não soubessem nem como traduzir isso concretamente, mas a demanda fundamental dentro dela, o desejo era esse, é dar continuidade a esse valor fundante da modernidade. E nós continuamos vivendo essa tensão, uma tensão acrescida particularmente pelos processos acentuados de globalização que acompanham essa terceira fase da modernidade. Globalização introduziu mais contingência na nossa vida, não é isso? Nos desencaixou mais pelo território nacional, em grande medida nós passamos para o território global. Seja praticamente, na União Europeia você pode circular, e as pessoas que têm mais dinheiro podem circular pelo mundo mais à vontade, de qualquer maneira, seja simbolicamente, porque agora a nossa cabeça não está só aqui. Você vê hoje acontecimentos em tempo real em outras partes do mundo, e a sua identidade é conformada por isso. O espaço-tempo assumiu uma outra característica que fez a nossa vida mais contingente, abriu outros espaços, possibilidades, e, portanto, ampliou o leque de opções com os quais a nossa liberdade tem que lidar. Mas, ao mesmo tempo, esse próprio processo de globalização introduziu mecanismos de dominação impessoais que a gente até hoje não tinha conhecido também. Claro, o capitalismo a gente já conhecia, o Estado burocrático a gente já conhecia. Eles se reorganizaram, em alguns aspectos se tornaram ainda mais brutais. Não é? E, junto ao Estado Nacional e as novas formas de organização do trabalho, eu não vou me deter nisso hoje, vou falar um pouco na próxima semana disso, né? Mas junto a essa reorganização dos Estados nacionais e do capitalismo, o que a gente tem no plano global? A expansão das corporações internacionais que esvaziaram a democracia nos diversos países, estabelecendo uma forma de dominação do capital para a qual o Estado Nacional não tem resposta. E, por outro lado, o estabelecimento de enormes burocracias internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que tem um poder que nenhuma outra época da humanidade, nenhuma outra organização teve. Dizem como os países devem se organizar, como deve ser a política social, como deve ser a economia, senão a sua escala na degradação de risco cai lá para baixo e você está fulminado em uma semana. Basta que você mude o ministro da Economia de que eles não gostam. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que você tem um espaço de liberdade muito maior, as formas de dominação também se acresceram, se aprofundaram. Eu diria que esse é um paradoxo da dialética da civilização moderna. Né? Eu acho que é importante atentar para isso. Foi mais ou menos isso que eu tentei apresentar aqui hoje para vocês. Nós, quem somos esses nós? E se aí a gente problematiza esse nós, a gente tem, na verdade, não uma globalização, mas uma globalização assim entendida nesse sentido mais universal, não foi até o tema da exposição em si, mas a questão seria que tipo de globalização que você está tendo nesse momento, ou seja, você tem uma globalização restrita. E aí esse nós somos mais livres do que nunca poderia ficar complicado, porque não somos nós. Alguns são mais livres do que nunca. Você tem um outro lado da moeda, uma contraface aí que te diz que você está cada vez mais sendo expulso. Ou seja, nessa passagem da segunda para a terceira fase não houve uma cristalização e até um acirramento dessa desigualdade, ou seja, de nós, ou seja, uma quebra desse elemento aí, nós somos mais livres? Eu acho que eu concordo com o teu argumento, mas não no resultado dele. Porque eu acho que essas coisas não são excludentes, elas são contraditórias sim, mas elas não são excludentes. Até porque a vida é multidimensional, não é isso? A vida tem muitas facetas. Né? Se você pensar no homem que trabalhava na mina inglesa há 150 anos atrás, e o filho dele, numa sociedade que pode ser até mais desigual hoje do que era no século XIX, quem é mais livre? Ou se você pensar no trabalhador inglês antes da Segunda Guerra Mundial, onde as restrições da religião, do nacionalismo, do estilo de vida, da educação formal, da maneira como ela era conduzida, implicavam numa identidade em relação à qual as escolhas eram muito restritas. Esse camarada era mais livre ou os filhos dele hoje são mais livres? Agora, em outras dimensões, não. Em outras dimensões, ele pode estar menos livre, porque ele está desempregado, ele está vivendo desemprego estrutural, há tensões,
as soluções, mas mesmo vivendo no desemprego estrutural, ele tem que tomar certas decisões. Ele vai ser um squatter? Ele vai invadir um prédio? Ou ele vai tentar alguma outra solução? Se pegar o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil até os anos 70 era um país fundamentalmente, não fundamentalmente agrário não, mas boa parcela da população vivia no campo, subordinada a formas de dominação pessoal. Era o dono da terra que mandava. Relações de compadrio, arrendamento, meação, e vai por aí. Mas o cara mandava. Você não ia embora da terra dele a hora que quisesse, não fazia o que quisesse ali. Você tinha todo tipo de relação que era extremamente hierarquizado do ponto de vista pessoal. Não hierarquizado do ponto de vista impessoal como a gente tem hoje a relação no mercado capitalista. O tal do mandonismo local era muito forte no Brasil. O Brasil hoje é o quê? Mais de 70% urbano. A questão agrária no Brasil hoje é uma questão do ponto de vista da terra propriamente dita, do ponto de vista das relações de trabalho, é uma questão resolvida. Não tem uma questão propriamente agrária no Brasil, como não tem na América Latina em geral. A parcela de trabalhadores no campo é pequena e a maioria deles é assalariada. A questão camponesa no Brasil não existe mais enquanto tal. Essas pessoas ou são trabalhadores assalariados, rurais ou estão nas cidades. Podem estar muito pobres. Mas elas são mais livres hoje ou eram mais livres ontem? Por que o Brasil é um país tão violento hoje? Talvez porque as pessoas sejam mais livres. Os pobres no Brasil eram muito controlados, muito bem controlados até 20, 30 anos atrás. Pelo dono da terra ou pela polícia na cidade. Você tinha um controle das populações urbanas muito cerrado. Hoje quem controla os pobres no Brasil? Ninguém. Ninguém controla mais ninguém nesse país. Nem a polícia, nem o senhor de terra, nem ninguém. Numa sociedade violenta, onde o consumismo é o que vale, onde o dinheiro é o que manda, e de uma tradição de brutal violência, quem controla essas pessoas? Elas são livres, inclusive, para matar os outros. É uma forma de liberdade selvagem, Mas ela está lá. Mas não é só essa, não. Há outras formas de liberdade. O Brasil era um país católico, absolutamente católico. Ou então você tinha uma religião afro-brasileira que ficava ali meio na margem, aquela coisa assim meio disfarçada, ou pelo sincretismo. Hoje você adota a religião que lhe der na telha. Hoje você pega o censo religioso, sabe, sempre na Folha de São Paulo, Pululam religiões no Brasil. Em cada esquina aparece uma nova igreja evangélica, porque alguém resolveu que ia ser pastor, e que aquela igreja não lhe serve mais. Aí muda, vai para o outro canto. Ou então ele funda uma religião esotérica. Brasília, então, tem de religião uma coisa que todo dia aparece uma nova, O outro lado não tem disco voador? Ela acha que ele bota umas cadeiras lá, senta lá, e viaja de disco voador, que foram os caras que fundaram aquela religião. A gente pode achar bizarro, mas as pessoas constroem a sua identidade, fazem laços sociais, constroem a sua família e tornam esse tipo de opção. Onde você vai viver, onde você vai trabalhar, hoje é uma escolha das pessoas. Ninguém obriga ninguém a morar mais em lugar nenhum, a trabalhar em lugar nenhum. Isso o mercado capitalista trouxe. O Marx falava da liberdade do trabalhador em dois sentidos, mas ele falava em dois sentidos, ele não falava em um só não. Livre dos meios de produção e, portanto, sujeito à dominação do capital, mas livre mesmo também. Porque ele agora, ninguém manda mais ninguém diretamente. Aqui, o Marx diz outras coisas também, não vem ao caso, mas ele estava atento para esse tipo de questão. Eu acho que é um tema importante no mundo que a gente está vivendo. A possibilidade de fazer escolhas, e mais que a possibilidade de ser obrigado a fazer escolhas. Ninguém mais pode viver sem fazer escolhas. Isso é um imperativo da vida cotidiana, por isso dá tanto trabalho. Toda a discussão sobre a reflexividade, ia até falar um pouco disso hoje, mas não dá tempo, essa ideia de que algumas correntes da sociologia introduziram sobre a temática da reflexividade, está muito presente por causa disso. A gente tem que pensar, tomar decisões, refletir. Eu acho que a forma como se define em geral isso é problemática, mas é uma questão
assumiu essa importância, veio para a linha de frente exatamente por conta do fato de que nós somos muito livres e somos obrigados a escolher. Aquela condição supostamente ontológica do Sartre, que o Sartre afirmou, era uma condição moderna e que se acentua com o aprofundamento de determinadas características da modernidade à medida que ela vai avançando. Enquanto ela for avançando, a tendência é se aprofundar. Sem prejuízo de que tendências à dominação também se façam presentes. A hora que essa tensão sumir, é porque a gente saiu da modernidade. Porque a modernidade é esta tensão entre dominação do Estado, do mercado e a busca de liberdade. Na civilização moderna, liberdade e igualdade são compatíveis? É o que eu estava falando, né? Em princípio, do ponto de vista dos valores, são inseparáveis. São inseparáveis. Essa é a intuição fundamental dos liberais, do Locke e de outros autores liberais. Aí são muitas as variações. Para você ser livre, você tem que ser igualmente livre. Por quê? Liberdade na Idade Média era igual a privilégio. Não é isso? Você tem uma cidade que é livre. Você tem um estamento que é livre. Liberdade era o nome do privilégio. Os outros não eram livres, eles eram dominados, porque subordinados a regras e a forma de dominação pessoal. Uma cidade é livre quer dizer o quê? O rei ou os nobres não podem, não têm poder sobre ela. Ela tem um privilégio em relação ao resto da sociedade. A igualdade liberal é a igualdade diante da lei, não é igualdade. Essa foi uma complicação desde o começo para os liberais, porque os liberais se imaginam o quê? Que somos todos iguais porque nascemos de estado de natureza. Então, no estado de natureza, nós fazemos um pacto para garantir a nossa liberdade, uma liberdade que é nossa no estado de natureza, não é isso? Para explicar como é que tem desigualdade de propriedade para os liberais, sempre foi, digamos assim, um perrengue enorme. Você vai ler lá no Locke como é que ele justifica que alguns têm mais terra do que os outros, é uma ginástica enorme. Se somos todos iguais, nascemos exatamente iguais, por que uns têm mais terra do que os outros? Aí tem um argumento da laboriosidade, aí tem toda uma argumentação. Mas quando você vai discutir a relação fundamental de poder, todo mundo tem que ter a mesma coisa, não da propriedade. Aí é que eu estou dizendo. Já com o liberalismo, essa tensão aparece. Porque se afirma a igualdade absoluta, que não é a igualdade em relação à lei. A liberdade em relação à lei garante a liberdade original do estado de natureza. A lei ela é formulada para garantir que ninguém possa dominar o outro. E o Estado vai ter o papel exatamente de garantir a lei, que ela seja cumprida. Toda a discussão, uma das discussões mais complicadas no liberalismo diz respeito exatamente ao estado de natureza. Nós somos livres no estado de natureza ou que funda a liberdade e a lei? Esse é sempre um problema. Né? E independentemente disso, o que significa ser livre? Porque ser livre é ser igual. É a igualdade do estado de natureza ou é a igualdade perante a lei? Bom, na medida em que é ser igual no estado de natureza ou ser igual perante a lei, mas você tem, dentro do próprio direito fundamental, que é o direito à propriedade, um princípio que permite a desigualdade, você introduziu ao mesmo tempo complementaridade e tensão dentro da forma de institucionalização da modernidade. Porque o que se funda com o direito são as instituições modernas. O Estado moderno é fundado com uma instituição a partir de uma determinada formalização que positiviza os direitos. Ao positivizar os direitos, ela cria, dentro dela mesma, uma igualdade igualitária e um princípio que permite a desigualdade. As coisas vêm juntas. Mas se você continua pensando na liberdade igualitária, isso vira um problema, porque como é que funciona isso? Uma liberdade igualitária em todos os planos, onde todos são realmente livres e iguais, vai entrar em contradição com o princípio da propriedade. A não ser que você faça a leitura do Rousseau. Para o Rousseau, a única sociedade que pode realizar isso é a sociedade dos pequenos proprietários, onde todos têm exatamente a mesma propriedade. É uma forma liberal, para usar uma terminologia um pouco defasada, pequeno burguesa, de resolver essa tensão. Todos têm direito à propriedade, mas todos têm a mesma propriedade para que ninguém tenha mais poder do que o outro. Porque na hora que alguém tiver mais propriedade, o poder dentro da sociedade está desbalanceado. Essa é uma tensão que não tem jeito na modernidade, ela não vai embora.
Obrigado.